Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Quintiliano, sou advogada e hoje nós vamos conversar aqui sobre uma modalidade, um tipo de testamento. Quero fazer um comentário com vocês. Eu tenho conhecimento, soube, presenciei aí o cartório, inclusive até esses dias atrás, coisa de 15 dias, estive num cartório de registros públicos e me deparei com uma movimentação tremenda de pessoas procurando no cartório, enfim, para fazer as procurações por escritura pública. Me chamou a atenção, muita gente preocupada, por quê? A pandemia, que nós estamos vivendo, esse momento difícil, essa crise aí no país e no mundo, está fazendo com que as pessoas se preocupem com a questão de até patrimonial, enfim, quem que vai gerir aí, se de repente essas pessoas acabam adoecendo, estão internadas e não pode gerir aí a sua vida, sua vida civil. Às vezes a pessoa tem uma empresa, enfim, tem que ter alguém para responder por ela nesse momento que ela está aí ausente, está internada. Então, outro fato que também me chamou muita atenção é a questão dos testamentos. As pessoas têm se preocupado e procurado os advogados, principalmente especialistas nesse segmento, para fazer testamentos. Claro, porque a pessoa se preocupa com o seu patrimônio, como é que vai ficar, enfim, porque o risco de ter essa doença, de se contaminar, é grande, não temos como evitar. Então, normalmente as pessoas que têm patrimônio, claro, que quem não tem nada não vai se preocupar em fazer testamento, fazer nada disso, Então, assim, tem uma modalidade, se as pessoas estão procurando um escritório para isso, e eu resolvi fazer esse vídeo explicando de que é importante, sim. Nós temos aí alguns tipos de testamentos, acho que eu tenho aqui no canal, explicando, referente aos tipos de testamentos. E o que eu recomendo sempre é o testamento público, que é feito através de um advogado, obviamente, com acompanhamento de um advogado, porque nesse testamento nós temos uma infinidade de situações, na verdade, que podem e devem estar aí protegidas através de cláusulas específicas. Cada caso é um caso, Existe até possibilidade de reconhecimento de paternidade dentro de um testamento, se você quer saber, fica aí como exemplo, Então, existem N situações. Então, as pessoas, acompanhadas de um advogado especialista, claro, faz aí o testamento e isso é levado a registro, a vir uma escritura pública, no cartório. Então, é um testamento público, ele tem valor, tem fé pública, não vai ser, é muito difícil algum interessado aí no futuro alegar um vício, algo que vai gerar que vai fazer com que aquele testamento seja considerado, que vai anular, que vai ser nulo, não, vai ser totalmente legal, e não vai se perder, porque o testamento particular, claro, vai que um dos herdeiros aí, de repente, se sente que não foi beneficiado da forma como ele queria, fica bravo, encontra esse testamento, rasga, queima, acaba com tudo aquilo lá. E aí a vontade, a sua disposição de última vontade ali daquele que está deixando no testamento os seus bens, da forma que ele deseja, claro que sempre respeitando a legítima, que é aquela parte para os herdeiros necessários, enfim, não vai ser respeitada. Não vai ser respeitada. Então, a importância do testamento público é o adequado. Bom, mas o que eu tenho uma curiosidade aqui, que eu trouxe para vocês, com relação ao testamento excepcional. O que é isso? Testamento excepcional, ele está no artigo 1879 do Código Civil, Bom, por exemplo, é muito utilizado numa situação como essa que nós estamos vivendo, na pandemia, onde a pessoa está doente, está lá isolada, sozinha, e é uma situação de extrema urgência, de emergência, urgência ali, uma situação onde ela não tem nenhuma testemunha, porque no testamento existe essa obrigatoriedade, nas outras modalidades, de se haver a testemunha, enfim.
E neste caso, como é uma situação emergencial, uma situação excepcional, né? Então não há essa obrigatoriedade. É um testamento onde essa pessoa que está ali isolada, né, está confinada, ali tá doente, percebe que, né, de repente ela está na iminência de falecer, está preocupada e quer beneficiar alguém, quer deixar, né, o seu patrimônio beneficiar alguém, respeitando a legítima, claro. Então ele pode pegar 50% do que ele tem e deixar em testamento para uma pessoa, ou mais que uma pessoa, estipular direitinho a vontade dele, né? Disposição de última vontade. E como que ele vai fazer? Se ele tá sozinho, tá isolado, não tem ninguém com ele, e ele quer fazer aquele testamento. Então, ele vai pegar uma folha de papel, vai escrever as suas vontades, assim, dispor lá, estipular o que ele quer deixar para determinada pessoa. E aí ele vai assinar, vai datar e vai assinar de forma, claro, que fique clara essa identificação dele, que é ele, né? Vai documentar isso ali, dobra o papel, coloca no bolso, na sua roupa, né? Deixa com ele. E aí ele chega a falecer. A pessoa que encontrar o corpo, encontrar a pessoa morta ali, que vai, né, de repente, fazer toda aquela... tem o trabalho, né, de quando a pessoa falece, aqui tem que cuidar do corpo para poder fazer o funeral, enfim, ou no hospital, ou se for em casa, nesse isolamento, enfim. Aquele que encontrar o corpo, encontrar a pessoa ali falecida e encontrar essa carta, esse papel é uma carta, né? Vai encontrar essa carta. O que essa pessoa tá vendo risco, né? Porque é particular, não é público. Existe um grande risco disso não ser realizado, né? A pessoa que encontrar, de repente, pode sumir com isso, né? Mas, se é uma pessoa neutra, desinteressada, que encontrou essa carta ali, tá? O que ela tem que fazer? Obrigatoriamente, ela tem que fazer valer isso, né? E de que forma? Fazer cumprir, né, o que está ali. Ela vai ter que apresentar esse documento em juízo, né? Vai apresentar esse documento em juízo para convalidar, né? No caso, vai convalidar esse testamento, que é particular, ele vai ser convalidado na justiça, ok? E depois que ele for convalidado na justiça, obviamente que vai ter que se provar, né, aquela situação de urgência excepcional, né, que a pessoa estava enfrentando, né? E aí, depois disso, vai ser cumprido esse testamento no inventário que vai ter que ser aberto. Então, vai abrir aí um inventário, o processo de inventário, e depois que for convalidado esse testamento, judicialmente falando, né, o juiz vai convalidar esse testamento, essa carta, ela vai estar dentro do processo de inventário para fazer valer, né, a disposição de última vontade dessa pessoa que deixou aí esse testamento dessa forma, que é o testamento excepcional que eu estou falando para vocês aqui, tá? Então, claro que para validar isso, tem que se provar essa situação de urgência, de emergência, essa situação excepcional, tá? Bom, só uma observação que as pessoas às vezes perguntam, né? Ah, eu posso deixar bens, né? Bens no testamento particular? Posso deixar bens nesse testamento particular? Pode, tá? Claro, pode. Mas é recomendável? Como eu sempre digo, não. Não é. É recomendável que se faça um testamento público, né? Porque ninguém vai conseguir sumir com esse testamento, vai ter fé pública, não pode ser, né, alegado nenhum vício que vai gerar uma nulidade. Então, é sempre importante duas coisas: estar acompanhado de um advogado que vai te orientar, que vai elaborar um testamento com todas as cláusulas aí para que seja realmente feito de uma forma que vai assegurar essa sua vontade, essa disposição de vontade, né, da pessoa que está ali fazendo o testamento, para que não tenha brecha, que de repente aquele bem, eu não quero que esse bem depois volte, né, de repente acontece alguma coisa e esse bem vai voltar para ser partilhado ali, não vai ser considerado como eu quero no testamento, vai voltar e vai para o inventário e vai ser partilhado de outra forma. Então, como fazer isso, né? A pessoa não sabe, é leiga. Então, a importância de um advogado para estipular cláusulas, são N cláusulas, né? Que aqui não dá para a gente
desenvolver esse assunto, pode ser em outro vídeo, mas que vão garantir que aquele testamento efetivamente vai ser cumprido, que aquela vontade vai ser respeitada, vai ser efetivamente cumprida. Então é isso. O testamento particular, ele é válido, mas ele tem o risco, né, grande risco de ser perdido, de não ser encontrado, ou se encontrado por um herdeiro, né, descontente com o que está escrito ali, ele vai e rasga, queima, some com aquilo. Então não é seguro, né, não é seguro. O testamento público já não tem esses problemas, até porque né, ele sempre tem que ter uma pessoa de sua confiança, aquele que está fazendo testamento, que quem é? O advogado, claro, o advogado que é a pessoa de confiança do testador. Então, o que vai fazer valer? Ele faleceu, o advogado sabe que tem o testamento e o conteúdo desse testamento, por exemplo, se for o testamento público, né? Então, ele sabe, né? Ele vai fazer valer. Agora, se de repente, por exemplo, mesmo que o advogado não vá depois atuar nesse inventário ou não vai, enfim, como tem um advogado, estava sabendo, depois o advogado sumiu, morreu, sei lá. A pessoa quando vai fazer um inventário, né, os herdeiros, quando eles vão fazer a abertura da sucessão, um dos requisitos, um dos documentos que devem ser juntados no inventário é exatamente uma certidão, né, que ela é emitida no Colégio Notarial do Brasil. Essa certidão é uma certidão que vai dizer que aquela pessoa, eles vão fazer uma busca, o cartório faz uma busca, né, esse tabelião aí, enfim, né, e vai fazer uma busca e vai descobrir se tem ou não testamento quando é público. Então, se é público, vai sair nessa certidão. Existe, fulano faleceu e deixou testamento, tal. Então, vai descobrir, né? Então, não tem como passar em branco quando é um testamento público, tá bem? Então, fica aí a dica, a explicação, a curiosidade com relação também ao testamento excepcional e a dica, mais uma vez, para que vocês interessados que na verdade nada mais é também que um planejamento patrimonial, né, familiar. Então, assim, a importância da presença do advogado nesses momentos é fundamental. Então, fica a dica para você que de repente aí tem patrimônio e se preocupa, né, de repente aí com alguém da família que você quer proteger, você sabe que, né, vai ser importante aquela proteção. Então, faça isso, procure, né, um profissional especializado, advogado, assim, eu também atuo nessa área. Se precisar de alguma coisa, pode deixar aí o seu comentário, pode entrar em contato, eu deixo sempre os meus contatos para vocês, fiquem à vontade e garanta, né, que você está fazendo valer vai fazer valer a sua vontade de forma legal, de forma dentro da lei e tudo mais, tá bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.